O vídeo de hoje é uma continuação de uma série de vídeos sobre como lidar com tempos difíceis ou como entender esses tempos difíceis, né? Hoje eu quero falar especificamente como funciona os processos de negação e a amplificação da indiferença em tempos de crise, em tempos difíceis, né? Esses vídeos são dedicados a essa situação em que estamos passando, de isolamento, pandemia, né? Mas não só isso, né? Porque nós passamos por períodos difíceis na vida, por exemplo, em transições, quando a gente muda para um outro lugar, quando a gente perde algum familiar, né? Então, quando falamos de tempos difíceis, como no título desse vídeo, nós estamos falando de crises pessoais também, mudanças radicais de vida, situações de guerra, situações de perda de familiares, né, de mudanças forçadas, né, não de mudanças espontâneas, porque quando você tem uma mudança que você está preparado, que você planejou, é tudo muito mais fácil. Mas uma mudança forçada, da perda de alguém, de ser forçado a deixar um emprego, coisas assim, são muito mais difíceis de lidar. Bom, então, o primeiro aspecto desse tipo de situação excepcional, rara, de mudanças bruscas e que transformam sua vida significativamente, são as mudanças de rotina, né? Igual, por exemplo, numa situação de isolamento social, que nós temos a mudança de rotina, uma dificuldade de lidar com essa nova rotina, né? Porque na verdade você destruiu sua rotina. Todos nós, por mais que nós sejamos solitários ou gostemos da solidão, eu sou visto pelos amigos como alguém que gosta de ficar em casa. É difícil me tirar para ir para um bar, por exemplo, ou para sair para jantar. Às vezes eu cedo, né? Mas eu sou uma pessoa mais tranquila, mais isolada. Mas eu tô sempre trabalhando, né? Tô sempre trabalhando, tô sempre na universidade, e isso de certa forma me garante uma estabilidade de vida, de rotinas que eu tô sempre endossando, rotinas que eu sou sempre adepto, né? A grande questão de lidar com uma situação de que rompe com tudo que você faz, que rompe com, com as suas rotinas, o que eu vou fazer agora? Né? Não ter nada para fazer nem sempre não é muito bom. E, em geral, resulta em comportamentos disfuncionais. Dois, então, que eu vou comentar hoje, a negação e a indiferença. Antes de tudo, uma definição. O que seria negação? Negação é quando você enfrenta um problema muito grave. Pode acontecer negação em coisas menores, mas eu estou trazendo aqui a questão de problemas mais graves. Quando você é colocado de frente para um problema, você prefere fugir, minimizar ou negar que aquele problema seja um problema ou que esteja acontecendo, né? A gente, por exemplo, é muito comum falar que as pessoas estão em negação, por exemplo, num término. Não aceito o término, né? A pessoa diz, não, é só um tempo, e vai tentando se convencer do contrário. Ela está em negação. Ou quando perde alguém, né? E a pessoa... Ou quando alguém da família tem uma doença mortal, por exemplo, se nega, não, ela vai melhorar. A pessoa está prestes a morrer e você vai melhorar, né? Uma situação de guerra é assim, você acredita que não é tão grave, tá em negação é acreditar que não é tão grave, ou no caso a pandemia, acreditar que não é tão grave, mesmo que estejam morrendo milhares em outros países e que em breve tenhamos uma situação similar aqui, né? Então a negação eu estou vendo que algo pode acontecer, só que isso não é racional. Isso é uma grande questão importante aqui. Esse tipo de negação de um evento não é racional. Muitas vezes é um mecanismo de defesa para você não ter que sentir a ansiedade que admitir que aquilo é sério faria você sentir. Então, diante de uma situação de crise, uma situação de mudança radical de vida, muitas vezes as pessoas entram em negação, perdi alguém, mas minha vida vai andar normal, mesmo que aquela pessoa seja extremamente importante, num divórcio, numa guerra, as pessoas podem ter essa tendência, né, de negação. A outra é a indiferença. O que significa indiferença? Não ligar
você está passando por aquilo, você acha que você pode manter sua vida normal. Eu estou numa situação de guerra, eu acho que eu posso ter uma vida normal, que as pessoas estão morrendo, eu não e não estou reagindo. Isso aconteceu, por exemplo, esse tipo de conduta de indiferença frente à morte nos campos de concentração nazistas, né? As pessoas com o tempo começaram primeiro a entrar em negação. Não, mas isso aqui, as pessoas não estão morrendo, elas estão sendo levadas para outro lugar, para não admitir uma realidade óbvia, que estavam sendo executadas. Depois a indiferença diante da morte. Né? Então a indiferença é não ligar, não ligo para o que está acontecendo, vou seguir minha vida normalmente, vou ignorar o que está acontecendo, nem está acontecendo. Então os dois processos se relacionam. Digamos que a negação é um pouco mais recorrente do que a total indiferença. A total indiferença pode significar, por exemplo, você saber que alguém morreu e não liga. Né? Não liga, não estou ligando, vamos seguir nossa vida normalmente. Então é a indiferença mais amplificada em quem já tem um baixo nível de altruísmo, um baixo nível de empatia, sobretudo em pessoas com traços egoístas, de personalidade ou traços narcisistas acentuados. Essas pessoas tendem a mostrar mais indiferença. Ou pessoas que têm desregulações emocionais muito severas, né? Por já ter passado por traumas, né? Por exemplo, e que diante de uma situação muito traumática, de um risco muito alto, de uma situação de medo, ela não sente nada. Ela se torna indiferente para não sentir a dor. Nada disso, novamente, tem que lembrar, nada disso é racional. Ninguém pensa, eu vou me tornar indiferente para sentir a dor, ou eu vou entrar em negação, não existe crise, não existe problema, meu casamento não acabou, meu familiar não morreu, a pandemia não existe, ninguém pensa isso. Né? De maneira racional, planejei isso para não sentir o problema. O que acontece é que isso tudo ocorre de maneira natural, como um processo interno, sobretudo em pessoas que têm dificuldade de enfrentar suas emoções, ou de lidar com crises, ou de aceitar em si mesmo seus medos, né? Seus medos, o medo da perda, o medo de uma situação nova, de encarar uma situação nova. Normalmente isso acontece nessas pessoas. Então esses dois processos são relacionados à capacidade de lidar com emoções, capacidade de enfrentar problemas e capacidade de assumir responsabilidades. Pessoas podem entrar em negação ou numa postura de indiferença frente à crise ou frente aos outros, por não ser capaz de assumir responsabilidades num contexto em que é necessário que você assuma responsabilidades. Porque, por exemplo, se você perdeu alguém da sua família, algum familiar seu está com uma doença terminal e você tem que assumir aquela responsabilidade que você nunca teve. Você pode se tornar indiferente, não ligar, mesmo que tenha sido uma pessoa importante, principalmente se você for uma pessoa de baixa empatia, baixo nível de altruísmo, bastante egoísmo. Então a indiferença se torna prevalente, se torna muito óbvia quando se é forçado a algo, e esse forçado a algo é lidar com emoções, enfrentar problemas novos e assumir responsabilidades não antes assumidas, né? Então, tem níveis. Não vamos dizer que toda negação e toda indiferença funciona igual. A gente tem um nível mais normal, mais recorrente, um nível mais raro e patológico da negação e da indiferença. Né? A negação, por exemplo, num nível mais suave, ela é o minimizar a gravidade de algo. Alguém doente, você... Não, mas nem está doente tanto assim, nem é tão grave. Então você minimiza o problema. Ou, por exemplo, no risco de uma crise econômica, mas nem vai chegar aqui, nem seremos afetados, quando os especialistas obviamente já estão dizendo que serão afetados. Ou no risco de uma crise de saúde, de uma emergência de saúde, que vai demorar, mas não tem ninguém doente aqui ainda. Então, um nível de negação mais suave, mais brando, que muitos de nós temos no cotidiano, é esse de achar que não está tão grave assim, quando obviamente tem algo muito grave se aproximando ou já acontecendo. Mas tem um nível de negação que é muito mais complexo, muito mais difícil de lidar, que é a negação total. Essa
tende a acontecer mais em pessoas que já têm problemas de regulação emocional e em pessoas que já são tidas como inflexíveis, cabeça dura, de difícil relacionamento afetivo com as pessoas próximas. Essas pessoas, a negação tende a ser mais, digamos, as pessoas inflexíveis ou emocionalmente desreguladas, a negação tende a ser mais profunda e ela tende a ser negar completamente o outro, o que está acontecendo, que alguém adoeceu, negar os especialistas. Por exemplo, o médico chega para você, essa pessoa está com tal coisa, não, eu não acredito, e você vai rejeitar completamente aquilo, ou quando dizem os especialistas que tem algo de muito grave acontecendo no mundo, e você diz, não está acontecendo, em geral você vai endossar qualquer outro discurso, mesmo que seja um discurso mentiroso, um discurso paranoico, conspiratório, ou qualquer outro discurso para você não ter que lidar com a dura realidade de que a pessoa que você gosta está morrendo e você tem que dar um jeito nisso, uma crise se aproxima e você vai ser afetado, você não vai ter mais uma rotina normal ou sua vida vai ter que mudar completamente. Pessoas então inflexíveis, egoístas ou desreguladas emocionalmente vão ter essa negação como uma negação mais completa, mais total do que está acontecendo. Né? E isso pelas suas dificuldades de lidar com as emoções. Né? Então esse é um nível mais, não menos normal, mais patológico da negação. O mesmo se dá com a indiferença. A indiferença num nível mais básico, mais normal, tem a ver com os processos de dissociação emocional. O que é uma dissociação? É quando diante de uma situação difícil você desativa suas emoções, desconecta do mundo um pouco. Né? Por exemplo, pessoas que dissociam são aquelas pessoas que passaram por momentos turbulentos e vão ficar lentas na cama, ou não vão conseguir levar atividades adiante, nem vão saber direito o que pensaram durante o dia. Na verdade, é um processo neurológico. Diante de lidar com dificuldades na vida, o corpo dá aquela desativada na carga de emoções, ou seja, nas cargas de neurotransmissores, como adrenalina, por exemplo, endorfina, desliga tudo. Você fica funcionando pela metade. Então, uma parte da indiferença tem a ver com a dissociação. Você se dissociar de emoções muito turbulentas. Então, num tempo de crise, você teve que mudar completamente de vida, você tem que ficar trancado em casa para evitar um problema, tem que lidar com um adoecimento grave. Nesses tempos, a indiferença pode ser um modo de você passar por aquilo sem sofrer, porque você tem que lidar com algo muito difícil. Médicos muitas vezes têm essa indiferença. Por quê? Porque tem que lidar tanto com a morte que eles vão se tornando indiferentes frente à morte, porque eles têm que levar uma coisa adiante, que é continuar tratando as pessoas. Né? Se você está no hospital, morreu um aqui, mas tem outro ali prestes a morrer, você tem que desativar suas emoções e seguir em frente. Então, por exemplo, em profissões de alto risco, como médicos, policiais, bombeiros que lidam com cena de morte, a chance de dissociar de emoções é muito maior. Né? Então, elas vão ter maior indiferença, que vai ser muitas vezes manifesta num silêncio maior dessa pessoa, num isolamento da pessoa e sem muita capacidade de demonstrar emoções. Então ela é indiferente frente às situações de crise. Então, mas esse é um nível mais normal, porque acontece com certos grupos sociais que lidam com crises cotidianamente, e acontece conosco quando temos que lidar com algo muito grave. Por exemplo, você vê, eu já ouvi relatos de pessoas, eu perdi meu avô e eu não chorei. Eu fiquei vários dias em silêncio e não sabia nem o que eu estava pensando. É isso. É uma indiferença que, na verdade, tem a ver com um processo neurológico, de você diminuir a carga emocional que era insuportável para você. Mas há um nível de indiferença bastante nocivo. E bastante mais nocivos até que os processos de negação, que é quando a indiferença resulta em egoísmo. Por exemplo, isso é mais comum em pessoas que já são naturalmente egoístas, naturalmente com baixo nível de empatia, que tem um alto nível de narcisismo, ou seja, de condutas narcisistas, né?
Essas pessoas, diante de uma catástrofe, diante de um problema, não vão assumir responsabilidades e vão lidar com certa indiferença. Tanto faz, o importante é que eu siga minha vida. Morrer alguém da minha família, tanto faz, o importante é que eu siga minha vida. Tá tendo uma pandemia. Se você não está em negação e já dizendo que a pandemia não existe, você vai dizer, tanto faz se tá, se vai morrer alguns, vai morrer milhares, o importante é a gente continuar. Essas pessoas, em geral, vão ter agravada, já são pessoas que já têm um certo nível de indiferença cotidiana por terem baixo de nível de empatia, alto nível de egoísmo. Mas elas, em uma situação de crise, vão se tornar ainda mais inflexíveis, rígidas, não vão ceder a isso e vão dizer, não, é importante a gente continuar, é importante a gente levar a nossa vida, não vai ligar para a perda de um familiar ou não vai ligar para uma situação de guerra, pandemia, acha que o mundo continua normal. Na verdade, isso é um processo de reação, para elas não terem de lidar com uma situação difícil, elas continuam meio que desativando suas emoções em um grau mais profundo, ou simplesmente racionalizando e pensando, não temos que pensar nisso. Tem um elemento patológico nisso, né, que é a dificuldade de ser empático, altruísta, né? Bom, qual é o grande problema desses dois processos, né? Primeiro, na negação. Qual é o grande problema da negação? A negação é quase uma conduta infantil. A criança que não quer algo, que é inevitável, e ela bate o pé e diz que não vai acontecer e nega uma realidade óbvia que se coloca na frente dela, né? Então é uma conduta imatura pelo seguinte motivo, né? Crescer significa enfrentar problemas e a gente brinca muito com isso. Crescer é pagar contas. Crescer, pagar contas, enfrentar dificuldades, ficar desempregado, ter que estudar mais, ter que se dedicar mais à família. Crescer é enfrentar problemas, né? Então, o problema da negação é que te impede de ser realista. Porque, de certa maneira, você vê que tem um problema enorme se aproximando e que vai te afetar. Não é pessimismo, é realismo. Eu sei que isso pode me atingir, então como eu vou me preparar? Então a negação tem um grande problema, que só é possível você agir bem, se preparar de maneira adequada se você reconhece um problema. Se você reconhece que esse problema está se aproximando, né? O que é ser estratégico na gestão de um problema? Eu sei que isso vai acontecer, então eu vou me planejar desde já. Eu sei que eu tenho que enfrentar um adoecimento de algum familiar, então já começo a me preparar para caso eu venha perder esse familiar, caso ele venha morrer. Se eu tenho que enfrentar uma guerra, uma pandemia, eu já vou me preparar para quando isso chegar na minha cidade. Então reconhecer o problema, sair da negação é reconhecer o problema, é adotar estratégias. Ficar em negação te impede de ter uma visão estratégica de mundo. Então é pior, na verdade, para a pessoa que está em negação, né? Só que o grande problema, e isso que muitos aqui que podem eventualmente estar em negação vão dizer mas isso que não tem nenhuma comprovação disso que você está falando. Tem um monte de comprovações, tem especialistas falando sobre crises, sobre coisas o tempo todo, mas a gente entra nesse processo e acha que a gente está certo, né? Negação tem isso, eu acho que estou certo, você nega, ponto de você achar que você está certo, e às vezes falta a capacidade de encarar os problemas de frente, né? De ser capaz de enfrentá-los. A indiferença também tem um problema, né? Desativar as emoções nem sempre é bom. As emoções nos ajudam, a felicidade nos ajuda a levar as coisas adiante, o bom humor, né? Nos ajuda a levar as coisas adiante. Ser indiferente também não te ajuda na construção de laços. Uma pessoa indiferente que não demonstra altruísmo, empatia, não caminha para o bem comum, não trabalha para o bem comum, é vista como uma pessoa difícil de lidar, né? Então, não ser indiferente constrói laços. Altruísmo constrói laços. Então, o altruísmo e o se importar é elemento constitutivo da vida em sociedade, né? Então, de certa forma, até do ponto de vista individual, se do ponto de vista social ser indiferente a um problema, do ponto de vista individual também porque de certa forma é burrice você não se importar com algo que vai afetar a todos, que vai te afetar,
Porque, as pessoas vão ficar chateadas com você porque você não se importa com elas. Então você está tendo uma conduta que vai piorar a sua relação com as pessoas. E segundo, porque pode te afetar também, né? Então, esse é um aspecto disfuncional dessas duas condutas, né? A negação te impede de aceitar um problema, analisar um problema, se colocar então de frente dele e criar estratégias para lidar, né? E a indiferença te impede de construir laços saudáveis para lidar com possíveis problemas. A questão, eu acho que o grande problema que sobra ao fim desse vídeo muitas vezes quem está em negação e quem está em indiferença não percebe. O indiferente acha que a conduta dele é a melhor possível, que nela não é indiferente. E a pessoa que está em negação, se você acusa isso a ela, diz isso a ela, comunica isso, vai continuar em negação. Eu não estou em negação, você que está vendo coisas onde não tem. A negação é um processo muito forte, né? De rejeição da realidade em nome da proteção individual. Então o grande problema é isso. As pessoas que estão nesses caminhos precisam de tempo, né, para conseguir reconhecer, e precisam do apoio das pessoas em volta para conseguir reconhecer, e nem sempre é fácil.